Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. XPML11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de tijolo, ele é um fundo imobiliário de shoppings. Na data em que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado a R$ 98,45. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses, 11,19%, e é um fundo que vem sendo negociado a um PVP de 0,84. Isso significa que o fundo está com 16% de desconto. É um fundo que negocia com liquidez astronômica, uma liquidez alta igual de algumas ações. Então esse fundo atualmente vem negociando na média de 17 milhões, quase 18 milhões por dia, isso em média. E ele vem de uma variação negativa de menos 7% nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente observa? Está quase acabando esse período aqui, ó, de final de 2019 para 2020, até março de 2020. Então, quando nós chegarmos aí de março, abril para frente, vai ter se passado esse período aqui que teve essa grande queda. Durante o final de 2019, estava tendo muita euforia no mercado. E um fundo de base 100, apesar dele valer um pouquinho mais, daqui a pouco vocês vão ver sobre isso, chegou a ser negociado na casa de 140, quase 150 reais. Durante a pandemia, as suas cotas foram jogadas para menos de 80 reais, algo na casa de 70 reais. Entre aspas, rapidamente o fundo se recupera, atinge um valor ali próximo de 120 reais já no final de 2020. Durante o ano de 2021, o fundo tem uma correção, vindo a ser negociado próximo de 100, rompe esse valor, mas durante o período eleitoral, que foi no final do ano de 2022, os fundos de tijolos tiveram boa apreciação e esse fundo rompe novamente o valor ali de 100 reais. Passadas as eleições, o fundo tem uma breve queda, vindo a ser negociado ali até abaixo de 100 reais novamente, isso em meados de 2023. Durante o ano de 2023, o fundo retoma, vindo a bater quase 120 reais até no início do ano, janeiro, fevereiro, março do corrente ano. Durante o ano de 2024, o fundo tem uma pequena corrigida, uma pequena queda, mas algo normal. E aí, recentemente, já no final do ano de 2024, começou a ter uma queda grande com fundos imobiliários, em especial durante o mês de dezembro. Então, o fundo derrete, saindo de patamares ali de 110, 115 reais, para algo na casa de 90 e poucos reais. E aí, durante os 3, 4 últimos pregões do ano de dezembro e o primeiro pregão de janeiro, aí as cotas deram uma pequena recuperada e voltaram ao patamar ali próximo de 100 reais. Mas ainda assim o fundo segue depreciado, principalmente frente ao seu valor patrimonial. Já nessa parte aqui a gente vê algumas informações a respeito do fundo, tais quais o nome e o CNPJ. Esse é um fundo para investidor em geral. O ideal dele é mandato renda, ele é de shopping, ele é um fundo de tijolo por prazo indeterminado e gestão ativa. Sobre taxas, nós vamos deixar para ver lá dentro do relatório gerencial e a vacância também nós vamos deixar para ver lá dentro. É um fundo que conta ali com 560 mil cotistas, 55 milhões de cotas emitidas. Ele vale atualmente R$ 117 reais e ele tem um valor de mercado de 6,5 bilhões, apesar de lá dentro do relatório gerencial, vocês vão ver que, segundo a gestão, o fundo está valendo aí 8 bilhões no mercado. E o último dividendo entregue anunciado pelo fundo foi de 92 centavos. Continuando aqui no site, a gente vê sobre o dividend yield médio do fundo, e o fundo vem numa ótima guinada. Durante o período ali da pandemia, principalmente os shoppings sofreram muito. Então esse fundo aqui ele ficou sem distribuir alguns meses, teve distribuições muito baixas durante um período. Então durante esse período inicial que os shoppings ficaram fechados, esse shopping aqui sofreu muito. Mas o fundo teve uma ótima guinada no dividend yield, saindo de um patamar de 0,6, que é algo mais aceitável para o fundo, para algo na faixa de 0,8. E com essas quedas que ocorreram aí no final do ano, o dividend yield do fundo subiu para cima de 0,9. Então, ó, 0,86, 88, 0,94. E muito disso aqui está se dando não em razão dos dividendos do fundo terem subido, e sim em razão da queda na cotação. Se não vejamos, ó, o dividend yield do fundo está meio que subindo sim, mas nos últimos meses ele está lateralizado nessa faixa de 92 centavos. Então, o ponto positivo desse fundo é a sua apreciação até que foi pequena. O fundo hoje, vocês viram lá que ele vale pouco mais de 100 reais, na casa de 115, né? 117 reais de valor de apreciação de um fundo de base 100, mas o dividend yield
o dividendo entregue pelo fundo teve uma boa corrigida, saindo de 60 centavos mais ou menos para 90 e poucos centavos. Isso aqui é um ótimo crescimento na distribuição de dividendos. O que mostra, poxa, você vai investir num ativo de tijolo, você quer que o seu patrimônio cresça, com esse fundo crescer um pouco, abaixo do que eu queria, né? Mas tem também as questões mercadológicas, as questões cíclicas, né? Mas acredito que futuramente essa questão de apreciação de patrimônio nos fundos de tijolos vão ser bem maiores, mas o dividendo, o aluguel que o fundo vem recebendo, vem apreciando e muito. Isso aqui também é um ponto muito, muito positivo aí pelo fundo. Por fim, aqui a gente vê os dividendos entregues. Então o fundo anunciou no dia 16 de dezembro, pagou no dia 23 de dezembro 92 centavos, e pelo que eu vi do relatório, eu acho que ele vai conseguir manter esse patamar de entrega. Esse vídeo é gravado com 2 semanas de antecedência. Pode ser que quando ele vá ao ar, já tenha sido anunciado o dividendo de janeiro para ser pago em janeiro. Então aguardemos para saber se ele vai conseguir manter esse patamar de 92 centavos. Continuando aqui, a gente vê sobre a rentabilidade do fundo. Por alguma situação, o site não está puxando a rentabilidade agora de janeiro. Então, lá em dezembro, o CDI do período era 49%. Atualmente, o fundo vem com 2% de rentabilidade positiva. Então, assim, toda essa depreciação que o fundo vem sofrendo está impactando aí. E ainda assim, o fundo está no positivo, né? O IPCA do período 32%, o IFIX menos 3%. Então, comparativamente ao IFIX, o fundo vem superando também o IFIX. E o IDIV, que é o índice de dividendos das ações, vem ali com 27% de rentabilidade no período. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o nosso Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação para o nosso Pix é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, torne-se membro aqui do nosso canal. É a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. É um valor barato, irrisório e acessível. Tornando-se membro, além de ajudar muito o nosso canal, você ainda vai ter acesso antecipado a vídeos. Como eu disse, esse vídeo é gravado com 2 semanas de antecedência. Você ainda tem preferência quando pede vídeo e ainda inúmeros outros benefícios. Além do mais, nós contamos aqui com a nossa planilha de controle financeiro. É um ótimo produto com muitas funcionalidades. Adquirindo a planilha, ela é barata, acessível, com várias vantagens. Além do mais, você comprando a planilha é uma forma de nos apoiar financeiramente. Então, desde já, muito obrigado a todos vocês que nos apoiam. Por fim, nós contamos ainda com e-books, introdução aos fundos imobiliários, introdução aos fiagros. São e-books de ótima qualidade, baratos, acessíveis, e comprando os nossos e-books é uma forma de apoiar o canal financeiramente. Muito, muito obrigado a todos vocês que nos apoiam. E se você estiver precisando de ajuda para consultoria, mentoria ou uma estruturação de carteiras, manda mensagem no nosso Instagram, no nosso e-mail. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos, apenas mostramos o nosso racional por trás das nossas escolhas. Aqui nós já estamos dentro do relatório gerencial. É um relatório, apesar dele ter sido divulgado agora, recentemente, é um relatório um pouco defasado. É novembro e vai ter informações lá de outubro. Então note, aqui ele fala algumas informações do fundo. No relatório gerencial, o patrimônio líquido do fundo está em 6,4 bilhões, mas lá na frente vocês vão ver que ele fala sobre 8 bilhões de patrimônio. O fundo cobra de taxa 0,75 de administração, 20% de performance se bater IPCA mais 6. Continuando, aqui ele fala sobre algumas informações do fundo, e ainda informações referentes a outubro, dia das crianças e tal. Então o relatório de novembro, ele pega as informações de outubro, consolida em novembro, e se eu não estiver equivocado, ele paga em dezembro. Aqui ele fala também sobre o varejo cresceu nesse período, o fundo sobre algumas informações de nó e vendas, só que isso aqui a gente vai ver mais na frente lá detalhado. Fala também sobre situações ESG, que essas questões aí de ser questão verde, questão de sustentabilidade, etc. E aqui a gente chega na DRE do fundo, demonstrativo de resultado de exercício. Em outubro o fundo teve 61 milhões de receita. A maior parte dessa receita veio por meio de aluguel mesmo. E ele teve uma boa parte também, 10 milhões de dinheiro parado no caixa, tá? E os FIIs ali renderam mais 1 milhão e 800. Despesas aí, metade das despesas são para alavancagem e a outra metade, teoricamente, é o que vai para o bolso da gestão. Então a gente vai calcular aqui na prática o que as despesas representam frente às receitas. Então aqui no acumulado dos últimos 12 meses, o fundo teve de despesas ali, 45 milhões que vai para a gestão e ele teve de receitas 592 milhões. Então,
Vamos ver na prática o que é que essas despesas aqui representam lá, né? Então, ó, 45.707, que eu vou arredondar para 708, vezes 100, dividido por 592.737. Então, a gente observa que as despesas estão ali na casa de 7,71. Na minha opinião, muito boa essas taxas aí. Continuando no relatório, ele fala novamente sobre questões de ESG. Fato relevante, ó, o fundo anunciou a sua 12ª emissão. Esse fundo ele vem crescendo e não para. Essa emissão é recente, ó, eles estão tentando captar, dessa vez, uma quantia relativamente pequena, tá? 200 milhões. E para que é isso? Eles querem adquirir participação em alguns shoppings, dessa vez da Allos. Eles querem expandir e retrofitar alguns imóveis. Retrofitar é você reformar imóveis. E otimização da estrutura de capital do caixa. E aqui mostra sobre a oferta, tá? Que ela iniciou ali em novembro para dezembro, é uma oferta relativamente rápida. E a data de estimativa para liquidação da oferta, finalizar a oferta, é dia 26 de dezembro de 2024. Como eu estou gravando esse vídeo aqui na primeira semana de janeiro de 2025, pode ser que isso aqui já tenha até encerrado. E para ele oficialmente, né, dar como encerrado a oferta é até 6 meses depois de finalizar a oferta. Continuando aqui, aqui ele mostra os shoppings, né? O Jundiaí Shopping. Em 8/10, o fundo assinou um memorando para aquisição de 25% desse shopping por 251 milhões. E aqui fala as formas de pagamento, isso aqui eu vou pular. E depende do CAD também aprovar as operações, né? E aí, o que a captação é para esses 3 imóveis aqui, ó. O Plaza Sul Shopping, Shopping Tijuca e Carioca Shopping. Lógico que são percentuais desses shoppings, tá? Então, no caso, ó, seria 9,9% do Plaza Shopping, 20% do Tijuca e 10% do Carioca Shopping. Essa transação seria de 393 milhões, sendo que o fundo já pagou 230 milhões nessa data de assinatura desse documento, né? Documentos definitivos. E pagaria 163 milhões até dezembro de 2026. Então o fundo está captando os 200 milhões, acredito eu, para arcar com isso aqui, ó. Provavelmente ele tem esse recurso aqui em caixa e esses 200 milhões seja para arcar com esse valor aqui. A estrutura final da transação será acordada entre as partes e envolverá a emissão de novas cotas do fundo como forma de pagamento de parte do valor. Então, da captação, provavelmente seja o próprio vendedor aqui subscrevendo as cotas, porque dificilmente o fundo consegue captar nesse momento de baixa, né? Então, o que ele não conseguir captar, o resto, provavelmente o próprio vendedor subscreve e entra dentro do fundo, né? E aí, aos poucos, ele vai vendendo ali quando ele precisar de liquidez. Como o fundo tem uma altíssima liquidez, ele deve prover liquidez de forma tranquila. Também anunciou compra do shopping Faria Lima, 19% desse shopping, e é um shopping que ele é diversas situações, a torre comercial, um clube de relacionamento, desenvolvimento e torre comercial. Então, assim, é um shopping totalmente complexo, não é tão simples assim. Aqui ele mostra tudo que o fundo tem, tanto para pagar quanto para receber. Ele tem 9 milhões para receber da sua última venda, né? Do Catarina Shopping. E aí ele tem vários valores a pagar. Ele tem que pagar ali, ó, 15 milhões que ele gastou para comprar o Plaza Sul, 53 milhões para o Urbelândia Shopping, 1 milhão para o portfólio Sim, 116 milhões para o portfólio da JHSF, 17 milhões para o Shopping Estação BH e 126 milhões para o Jundiaí Shopping. A gestão acompanha ativamente tal, né? E está constantemente avaliando venda de ativos, emissão de novas cotas ou fazer alavancagem, securitização, né? Para essas compras aí. Então aqui ele mostra sobre o KPI das suas últimas compras, o que ele tinha como alvo, né? Lá da Aulos. Eles estavam olhando 10 shoppings aí. O ativo-alvo era dos 11 shoppings, ele era o quinto aqui nessa listagem. E os ativos-alvo aí tendem a trazer um retorno maior do que o portfólio do que o fundo possui hoje, né? Os seus shoppings que ele possui hoje. Aqui ele mostra sobre o resultado que o fundo vem distribuindo, né? Muito disso aqui você pode ver que gera retornos extraordinários. Então, assim, ó, eu achismo que aqui ele não deixa claro o fundo, tá? Pode ver que é 90, 92 o que o fundo vinha distribuindo, mas ele não deixa claro o quanto realmente está vindo aqui das locações. Então, acredito eu que o resultado recorrente do fundo não seja esses 92 centavos aí que ele está entregando. Parte disso aí é de dinheiro do caixa, de outras coisas e também das vendas que o fundo vem fazendo. Então, se em algum momento o fundo não conseguir fazer muito giro aí, pode ser que o resultado realmente real do fundo diminua um pouco aí as distribuições dele.
Atualmente não fica muito claro nessas capacidades do fundo. Acho eu que ele tem condição de manter esses 92 centavos por mais algum tempo, mas não vejo como sendo isso algo sustentável do fundo. Então aqui ele mostra tanto a cota quanto ela estava negociando, né? Durante um período, o fundo chegou a negociar acima do valor de mercado das suas cotas. Recentemente foi avaliado para cima, né? O valor do portfólio do fundo já chegou a ser R$120, caiu para 117, mas a cotação no mercado secundário caiu de 114 para 104 na data do fechamento desse relatório, e a gente viu que está muito menos que isso, né? Está na faixa de 90 e poucos reais atualmente. Um fundo com altíssima liquidez, presença em todos os pregões e etc. E aqui ele mostra um pouco sobre a rentabilidade do fundo. Como que está o portfólio do fundo hoje? Ele tem 78% alocado diretamente em imóveis, 15% em caixa, então ele tem muito dinheiro em caixa aí. FIIs que ele investe quase 4%, e CRIs conversíveis é dívida que em algum momento pode ser convertida em participação em shoppings, 1,5%. Então, o patrimônio do fundo aqui, ó, por isso que ele dá o patrimônio como 8 bilhões de patrimônio, 6,4 bilhões de imóveis, CRIs 120 milhões, FIIs 318 milhões, caixa 1 bilhão 293 milhões, e aí a carteira do fundo 8 bilhões 168 milhões. Provavelmente, para ele estar naquele 6 alguma coisa bilhões, é porque pode ser que ele tenha dívidas aqui altas, né, para bater nesse patrimônio do fundo aqui na carteira dele, né? Aqui as alavancagens aqui não são tão altas, de 1,5 bilhão, né? Ó, 150 milhões, 160 milhões, 180 milhões. Isso aqui, ó, pelo que ele está trazendo, não dá para descontar isso aqui e cair para 6 bilhões e pouco, né? Então, entre o que está aqui e o que está lá no início do relatório, está tendo essa pequena diferença aí do patrimônio do fundo. Aqui ele mostra o número, como que funciona as amortizações do fundo, né? Então, para esse ano, 2024, ele teve que amortizar 15 milhões para o ano que vem, esse ano corrente 2025, né? O ano atual, 23 milhões, 28, 34. Pelo volume que ele tem em caixa, né? Provavelmente essas amortizações iniciais aqui não serão um problema. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta simplesmente aqui nesse vídeo você deixar o nosso like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente ajuda imensamente. Nós estamos tentando chegar em 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar nessa marca. Comenta aí pra nós. E aí, você já conhecia esse fundo? Você tem ele? Ou você saiu dos fundos imobiliários e está vendendo? Você está comprando ou vendendo? Você tem fundo de tijolo? Tem fundo de shopping? Tem este fundo aqui? Comenta aí para nós, seu comentário é muito importante. Para quem acompanha aqui os meus vídeos, já deve saber que eu sou, assim, não tenho nenhum ativo da XP. Não gosto da XP, BTG, Rio Bravo e algumas outras gestoras. Algumas por questões de gosto pessoal, outras por situações que elas já fizeram aí. Mas de toda maneira, apesar de, por exemplo, eu não gostar da BTG, o BTLG para mim é um ótimo fundo. Apesar de eu não gostar da XP, esse fundo aqui e o XPLG são ótimos fundos que a gestora possui. Mas, em contrapartida, a gestora já fez bastante lambança em outros fundos aí no mercado. Então, eu particularmente prefiro ficar de fora. Mas, de novo, nesse fundo aqui, até aqui, a gestão faz um ótimo trabalho, tem tido um ótimo resultado, um ótimo retorno, então não tenho nada a reclamar. Um fundo diversificado, um fundo gigantesco, com ótima taxa não é problema, com ótima liquidez. Então, sim, só pontos positivos a falar a respeito do fundo, né? Apesar de eu estar falando positivamente a respeito dele, eu não tenho esse fundo. E mais, o fato de eu estar falando positivamente a respeito desse fundo não significa que ele seja bom ou ruim, nem que isso seja uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Eu gostaria de reforçar o nosso objetivo de chegar aos 20 mil inscritos. Se inscreva aqui no nosso canal, nos ajude a chegar nessa marca. Todos os nossos canais estão aí em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. E se você estiver precisando de uma ajuda para consultoria, mentoria ou uma estruturação de carteiras, manda uma mensagem aí no nosso Instagram ou no nosso e-mail. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos, apenas mostramos o nosso racional por trás das nossas escolhas.
Voltando ao relatório gerencial, ele faz um comparativo aqui em relação aos outros meses, em outros anos, né? Só que ele até fala que tem ativos que não estavam no portfólio e, de certa maneira, isso impacta aqui o resultado. Então ele fala que esse same store, as vendas das mesmas lojas e os aluguéis das mesmas lojas, né? Teve uma queda e teve uma alta, então caiu as vendas e conseguiu aumentar os aluguéis comparativamente com o ano passado. Descontos, ele teve que dar um pouco mais de descontos esse ano. A variação de um ano para o outro foi negativa, a variação do NOI. A variação de vendas por metro quadrado foi menor em relação ao ano passado. Agora, as vendas totais teve um aumento gigantesco de 50% maior. Além do mais, o custo de ocupação se manteve estável, mas o fluxo de veículos também teve um salto gigantesco de um ano para o outro aí. Continuando aqui, ele traz alguns indicadores, né, e é aqui que ele fala que comparativamente alguns ativos não estavam nos outros anos. A gente vê que o NOI por metro quadrado se mantém e as vendas por metro quadrado também estabilizaram. Dezembro, como é o normal, né, sempre tem um fluxo do ano passado, tem um fluxo maior. Então aqui ainda não tem os últimos meses, né? Como eu disse, tem uma certa defasagem. Falta novembro, dezembro. Isso aqui só vai aparecer nos próximos relatórios. Geralmente, novembro e dezembro já começa a dar uma despontada. Então falta esses últimos aqui para a gente ter uma certa noção. Em relação à vacância, ela está ali próximo de 5%, o que eu reputo ali ser uma vacância normal, né, para fundo de shopping principalmente, em que a rotatividade é alta, então a vacância totalmente ok. E a inadimplência aqui, que já chegou a ser de quase 6%, é normal, tá? Que janeiro dispare, ela chegou a vir para o resultado líquido negativo. Por quê? Com o decurso do ano vai pagando, tá? E como aqui ele pagou mais do que tem de inadimplência, ela chega a ser negativa aqui. Então, provavelmente, novembro e dezembro deve ser ok. E lá em janeiro, quando sair o relatório de janeiro, você pode ver que provavelmente a inadimplência deve dar uma disparada aí novamente. Continuando no relatório, a gente vê sobre os shoppings da carteira, o que eles trazem de receita, né, para o fundo. Então, com certeza, tem alguns shoppings que têm uma receita maior e outros com receita bem menor. A maioria dos shoppings estão situados na região sudeste, 73%, 15% no nordeste, 7% no norte, 4% no sul. Várias administradoras de shopping, então ele não é dependente de uma única administradora, né? Isso traz uma certa diversificação. E aqui ele mostra as transações desde 2017 para cá. Então, um fundo que fez muita compra, fez alguns investimentos no caminho, mas aqui está todas as compras aí, inclusive já essas últimas compras que o fundo pretende fazer. E aqui a gente vê um por um dos imóveis do fundo. Eu vou passar bem rapidamente, mas eu sugiro, se esse fundo aqui for do seu interesse, venha aqui no relatório, principalmente nessa parte final, e entenda, para você ver onde é que você está alocando seu dinheiro a risco. É um fundo, como eu disse, que tem muitos imóveis aí, e só que assim, geralmente são participações relativamente pequenas, né? A maioria desses shoppings ali, ele tem participações pequenas. Não chega a ser uma participação grande. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui! I'm changing who I